É difícil dizer se essas montanhas cobertas pela selva fazem parte de Myanmar ou da Tailândia. As fronteiras nem sempre são bem definidas e são frequentemente tão mutáveis quanto os fios de névoa soprados pela vontade dos ventos. Dois poderosos estados, Shan e Karen, compartilham essas terras que o tempo esqueceu. 60 grupos étnicos diferentes vivem no estado de Cairn, que até hoje é conhecido como Kaya, entre eles os Cairns brancos e, mais especificamente, os Padaong, com suas mulheres de pescoço de girafa, estão entre os grupos mais distintos. Originários da região de Loico, a oeste do rio Salween, os Padaongs migraram pouco a pouco para as montanhas próximas no território tailandês. A população não birmanesa da área, que historicamente se recusou ao domínio das autoridades de Rangoon, se refugiou no mato para defender sua independência. Consideradas com certo desdém pelos birmaneses, hoje existem apenas algumas centenas de mulheres de pescoço longo que continuam a usar os grandes anéis de latão brilhantes. As espirais de metal são um símbolo de beleza, e um único anel é colocado ao redor do pescoço de uma menina quando ela tem 5 anos. Anéis adicionais são adicionados a cada 3 anos, e quando as meninas atingem a idade adulta, muitas carregam 10 quilos ou 22 libras de anéis. Se você adicionar as pulseiras, que nunca são removidas, e os anéis de bronze, que são usados ao redor da cintura e das pernas, o peso dos anéis pode facilmente chegar a 20 quilos ou 44 libras, que as mulheres Padaong usam dia e noite. É impossível para essas mulheres remover os anéis ao redor de seus pescoços. Os músculos do pescoço delas atrofiaram a tal ponto que, sem o suporte do anel, as mulheres não conseguiriam manter a cabeça ereta e sufocariam. De acordo com a lenda, o maravilhoso país de Myanmar foi criado por bons espíritos. Os britânicos mais tarde nomearam este país de Birmânia. Desde 1989, tornou-se a União de Myanmar, mas a imagem mais exótica evocada pelo nome Birmânia ainda persiste. Este país, com cerca de 676 mil quilômetros quadrados, é uma ligação entre os mundos indiano e do Sudeste Asiático. Aninhado entre a China ao norte e Laos e Tailândia a leste, sua cultura é imensamente rica. Esta antiga colônia britânica, que ganhou independência em 1948, abriu suas fronteiras e hoje permite que mais visitantes do que nunca venham descobrir seu fascinante patrimônio histórico. A população do país é quase exclusivamente budista, e é virtualmente impossível contar o número de monumentos religiosos que foram construídos ao longo dos séculos. Por volta do ano 1000, Pagan, a capital do primeiro Império Birmanês, foi construída na margem oriental do rio Irrawaddy, no centro da Birmânia. Durante este período, cerca de 5.000 monumentos sagrados foram espalhados por uma área de apenas 42 quilômetros quadrados. 7 séculos atrás, a região era habitada por uma população de 500 mil indivíduos seculares e monásticos. Em 1287, as tropas mongóis de Kublai Khan demoliram a cidade, pondo fim ao primeiro Império Birmanês e anunciando o declínio de Pagan. Desde então, Pagan caiu em ruínas. Terremotos e inundações destruíram 4/5 de todos os templos e pagodes, deixando apenas montes de tijolos espalhados. Alguns templos remanescentes ainda se destacam por sua arquitetura majestosa. Cada um é único à sua maneira. Tatibin Nu, o Templo da Ciência Universal, se ergue acima da planície a 61 metros, 200 pés de altura. A altamente venerada Pagoda Ananda abriga 4 Budas dourados, que recebem ofertas diárias dos fiéis. Arqueólogos birmaneses e europeus não começaram a explorar este local de forma consciente até a virada do século. O que descobriram foi um dos edifícios religiosos mais espetaculares já construídos pelo homem.
Em seu santuário, os budistas parecem indiferentes aos séculos que passam, enquanto mantêm calmamente a chama da esperança acesa. Cada templo possui magníficas esculturas ou pinturas em paredes e tetos de precioso teca. Dama. Yanji é outra maravilha construída no século XII na planície de Pagan. Construída sem a ajuda de plantas ou projetos, a arquitetura desta catedral de tijolos é semelhante à dos templos maias na distante América Central. 90% da população da Birmânia pratica o budismo, que foi declarado a religião oficial já no século XI. A leste de Pagan, na pequena aldeia de Minantu, vive um monge que mora como eremita em uma caverna há décadas. Ao longo de seus 60 e poucos anos de meditação, este asceta pode contar nos dedos o número de contatos que teve com o mundo exterior. As estradas transportam numerosos caminhões e ônibus, sobrecarregados de passageiros e abarrotados de mercadorias de todos os tipos. Embora essas estradas estejam frequentemente em péssimas condições, elas são ligações vitais para o transporte agrícola. Aqui, em um dos países mais produtivos do Sudeste Asiático, a Birmânia já exportava 3 milhões de toneladas de arroz por ano para países ao redor do mundo. Hoje, eles exportam apenas de 300 a 500 toneladas desse precioso cereal por ano. Os mercados locais, como o de Miancaba, a sudoeste de Pagan, mudaram pouco ao longo dos séculos. Esta aldeia é construída na sombra fresca de um pomar de palmeiras. Cabras, carroças puxadas por gado, caminhões, bicicletas, e pessoas se deslocam pelas ruas. A atmosfera lembra o campo indiano, que fica longe a oeste. As mulheres e crianças usam tanaka nas bochechas. Este pó à base de raiz é aplicado no rosto com uma folha e serve tanto como produto de beleza quanto como proteção contra o sol. Birmães de todas as idades apreciam muito os cheruts, o famoso charuto aromatizado feito de ervas perfumadas, tabaco e melaço, enrolados juntos em um grande cilindro. Desempenhando um papel vital no país, o rio Irrawaddy é navegável por 1.700 quilômetros. O lodo que transporta das poderosas Himalaias estende seu delta de 50 a 100 metros a cada ano na Baía de Bengala. Durante a estação seca, em fevereiro e março, os garimpeiros de ouro podem garimpar à vontade. À medida que o nível da água está em seu ponto mais baixo, as areias da costa ficam expostas, revelando o brilho da poeira de ouro puro. Mas é irrealista imaginar que bons pedaços de ouro estão apenas à disposição para serem pegados. Nascendo na província de Yunnan, o Irrawaddy, com 2.250 quilômetros de extensão, chamado respeitosamente de Rio Elefante pelo povo birmanês, fornece água para as grandes planícies de arroz do país. Hoje, os agricultores cultivam seus campos entre os antigos estupas e templos de tijolos. Não é incomum que eles encontrem estátuas de terracota, bronzes e outros objetos ao arar a terra. Objetos enterrados por séculos voltam à luz. Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar, é conhecida pela fabricação de folhas de ouro e pela produção de madeira de teca, que é flutuada das florestas tropicais do norte. O bambu também chega em feixes flutuantes a caminho de ser serrado, cortado em tiras e montado em painéis, que são então usados como portas para casas, que muitas vezes são construídas do mesmo material.
As margens do rio são alinhadas com casas construídas sobre palafitas, uma medida de precaução tomada para combater as inundações que aumentam o Irrawaddy durante a estação chuvosa. Eu vou definitivamente fazer isso. Tecidos ao longo das margens do rio, os painéis de bambu chegam às aldeias do interior apenas após horas e, às vezes, dias de transporte por estradas pouco confiáveis. A teca é o ouro do mundo vegetal e cresce nas florestas virgens dos territórios Chin e Kachin, perto da Índia e da China. Às vezes, flutuava 1000 quilômetros até seu destino em Rangoon, mas Mandalay é a última parada para uma grande porcentagem da madeira, destinada ao uso doméstico. Enormes búfalos d'água são usados para arrastar a madeira da água através das margens lamacentas. A madeira representa a principal fonte de receita do país. Correntes fortes e a força gentil desses gigantes parecem mover as toneladas dessa madeira maciça e a prova de apodrecimento com bastante facilidade. Os troncos serão levados para a serraria da cidade em caminhões que datam da Segunda Guerra Mundial. A Pagoda Kudodan é tudo o que resta da cidade dourada de Mindan, o imponente palácio real ao qual este mosteiro de Tique pertencia. O filho de Mindan, Thibaut, mandou desmontar o mosteiro e reconstruí-lo em um local diferente. Isso acabou sendo para o melhor, já que o próprio Palácio Real foi destruído por um incêndio durante a Segunda Guerra Mundial. O mosteiro de Tique é famoso por suas incríveis esculturas de madeira complexas. Os mosaicos de ouro e vidro, que uma vez cobriram as paredes internas e externas, desapareceram há muito tempo. A única pista de seu passado esplendor pode ser encontrada em seus tetos. A Pagoda Mahamuni de Mandalay abriga uma visão rara. Aqui, centenas de fiéis vêm diariamente para cobrir o Buda com folhas de ouro.
Apenas homens são autorizados a aplicar cuidadosamente a fina folha de metal precioso, que podem comprar na entrada do templo. Essas folhas de ouro são tão finas que quase se tornam transparentes e se acumulam para criar uma pátina cintilante polida pelas mãos dos fiéis. Isto é tudo o que resta do Palácio Mindum. Sua arquitetura seguiu à perfeição a cosmologia budista bramânica e representava o centro do mundo. As paredes do templo formam um quadrado perfeito, cada uma voltada para um dos 4 pontos cardeais. As 12 portas, 3 de cada lado, eram decoradas com signos do zodíaco. Hoje, a fortaleza de Mandalay serve como o quartel-general do exército birmanês. A 600 quilômetros da capital Rangoon, Mandalay se estende, asfaltada, plana e empoeirada, ao longo de uma ampla curva do rio Irrawaddy. Esta cidade sagrada, no centro geográfico do país, está situada ao pé de 2 cadeias de montanhas, que bloqueiam o acesso à China e à Índia. Rangoon, com seus 4 milhões de habitantes, é a capital da União de Myanmar. A pagoda Shwedagon é a expressão máxima do fervor religioso birmanês. As crônicas mencionaram pela primeira vez esta pagoda por volta do ano 1000, mas segundo a lenda, ela pode ter 2500 anos. Como diz a história, 2 comerciantes birmaneses ofereceram a Buda um bolo de mel depois que ele jejuou por 49 dias. Para agradecê-lo, ele lhes deu 8 de seus cavalos. Uma vez de volta a Rangoon, os milagres começaram a acontecer. Luzes brilhavam intensamente e pedras preciosas caíam do céu por todo o país. Assim, a Shwedagon foi construída. A partir daquele dia, os fiéis se reuniram aqui para fazer oferendas e meditar. A agulha no telhado principal da pagoda se eleva a 100 metros no ar. Para preservar esses e outros tesouros, 64 templos foram construídos ao redor da pagoda. Mais ao fundo, outros pavilhões abrigam budas birmaneses e chineses, deidades hindus e nats, espíritos do ânimos. 8.000 barras de ouro puro cobrem a estupa principal que se ergue acima dos fiéis como um vulcão. Sua ponta é coberta com cerca de 7.000 diamantes e pedras preciosas, incluindo um enorme esmeralda, que, segundo a lenda, cria o raio verde todas as noites ao pôr do sol. O território Shan fica a nordeste, perto do Laos e da China. O lago Inle é o recurso mais rico desta região. Aqui, os Entas desenvolveram um estilo de vida que poucos outros poderiam seguir. A técnica de pesca deles é única. Para pegar os peixes que se escondem nas algas dessas águas rasas, os Entas lançam uma rede de arco de bambu que seguram verticalmente no fundo do lago com um anel. A rede se espalha e depois se fecha, pegando a refeição da noite em apenas alguns momentos. Carpas, bagres e, ocasionalmente, enguias compõem a refeição diária. Ok.
Estas imagens de arquivo foram filmadas pelos serviços de cinematografia birmaneses e testemunham o estilo de vida único dos Intas, especialmente sua fabricação de jardins flutuantes, que hoje é proibida por razões ecológicas. O Lago Inle é uma magnífica extensão de água clara e fria, que cobre 112 quilômetros quadrados. Tem aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e quase 8 quilômetros de largura. Os Inters do Lago Inle são famosos por seu trabalho de pernas. Para manobrar seus barcos, eles ficam em uma perna e remam com a outra, um método único desse povo. Existem apenas 4 vilarejos interconectados ao redor do Lago Inle, cujo nome significa quatro no lago. Estes vilarejos são conhecidos por sua beleza e tranquilidade, atraindo visitantes que desejam explorar a cultura única da região. Os 17.000 Inters que vivem ao redor do lago habitam entre a água e a terra. Até mesmo seu nome, Inter, significa filhos do lago. Suas casas são construídas sobre palafitas, ancoradas firmemente no leito do lago para resistir às variações sazonais do nível da água. Empoleirado em sua estreita canoa, este habilidoso pescador se equilibra em uma perna e se prepara cuidadosamente para lançar sua rede, uma técnica tradicional passada de geração em geração. A pesca é a principal ocupação desses filhos do lago. Ilhas flutuantes, situadas nas bordas do lago. Faltando terra para plantar suas colheitas, os Intas desenvolveram essas ilhas flutuantes. Os lotes de terra são cortados em tiras, que têm 22 metros de comprimento por 2 metros de largura. Debaixo d'água, a terra das ilhas flutuantes é cortada para que cada pedaço de terra tenha 2 metros de espessura. E esses pedaços de terra são transportados pela água para os agricultores. As tiras de terra são então firmemente fixadas por grandes estacas de bambu cravadas no fundo do lago. Mulheres e crianças plantam e colhem colheitas nessas estreitas tiras ao longo do ano. As ilhas flutuantes agora podem ser plantadas. Os Inters trabalham em seus lotes individuais sem nunca sair de seus barcos. O lago fornece uma fonte constante de água, permitindo que as pessoas colham várias culturas a cada ano. Numerosos vegetais, como tomates, feijões, ervilhas, pepinos, repolho e couve-flor, são apenas algumas das muitas culturas do IMTA.
e flores como dálias e ásteres crescem entre os vegetais. Como diz o ditado, os Intas são capazes de transformar terra e água em ouro. As flores e vegetais cultivados pelos Entas ascendem cuidadosamente aos mercados regionais após a colheita. Há muita atividade vibrante e movimentada no dia do mercado em todo o estado de Shan. Os mercados estão abertos 5 dias por semana. As ilhas flutuantes são uma das vistas mais interessantes e fascinantes da região. Esta é a principal cidade do lago, Yangshui. A vida diária gira em torno da manutenção dos jardins. A lama é coletada em barcos de fundo chato e, em seguida, espalhada nos jardins. Dessa forma, os entes criaram uma Veneza agrícola. Os jardins cobrem cerca de 1/3 da superfície do lago. Algas são coletadas do fundo do lago, depois secas e misturadas com a lama para fazer composto. Essa prática evita que as algas sufocem a água do lago e prejudiquem a população de peixes. As algas secas são espalhadas sobre os jardins e cobertas com lama. Eu realmente não sei. Eu não sei. Eu não sei se vocês conseguem ver isso. Este sou eu. Vou começar em 1 minuto. As mulheres realizaram essa tarefa, tendo muito cuidado para reforçar as bordas do jardim.
Os pequenos canais entre os jardins permitem que os intas acessem facilmente suas parcelas de terra de barco. Os intas têm grande orgulho de sua riqueza agrícola. As frutas e vegetais cultivados nesses jardins são famosos por sua qualidade e servem para alimentar grande parte de Myanmar. À medida que o dia do mercado se aproxima, o ritmo da colheita acelera. Mas as vidas dos Enta fluem, como a água aos seus pés. Nesta era calma, a vida do povo é como uma imagem de seu passado. O lago Inle guarda silenciosamente o patrimônio dos Intas, que foi transmitido através do tempo imemorial. Cada agricultor vem vender sua colheita. Famílias vêm de longe para os numerosos mercados da região. Oh, uau! Olhe para as pessoas lá fora. O mercado também oferece um lugar para as tribos vizinhas, assim como os chineses e tibetanos, se reunirem. O mercado. É um lugar onde as pessoas podem se reunir e conversar. Sim, bem, é isso que é. Fizemos um bom trabalho. Obrigado. Sim. Sim, então ótimo. Um caleidoscópio de cores, costumes e vestuário tradicional, o mercado de Yangshui oferece uma amostra das riquezas culturais desta região. O Lago Inle compartilha sua riqueza com as pessoas que vivem em suas margens, proporcionando-lhes colheitas abundantes da generosidade da natureza. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Adorei. Muito. Nós nos tornamos campeões da universidade. Eu copio e acordo. Você não está se baseando. Existem cerca de 800.000 sacerdotes em Myanmar. A maioria deles são estudantes ou noviços que usarão brevemente a roupa tradicional. Mas quase todos os birmaneses passaram pelo menos algumas semanas ou alguns anos dedicados à vida monástica. Em Myanmar, os monges, conhecidos como pondis, são profundamente venerados. Eles estão vestidos como sua santidade, mesmo que sejam monges apenas por um breve período de tempo. Os pongis não são sacerdotes. Eles são homens que renunciam ao mundo moderno por um certo tempo e que se esforçam para viver de acordo com a palavra de Buda.
Eles são livres para retornar às suas vidas ordinárias a qualquer momento. Eles devem simplesmente compartilhar os ensinamentos de Buda com as pessoas em feriados religiosos. Ensinamentos que enfatizam a generosidade e a busca do conhecimento como um caminho para alcançar um nível espiritual mais elevado. Em algum momento de suas vidas, todos os budistas devem se dedicar, mesmo que por um curto período, à vida monástica. Meninos entre 8 e 12 anos frequentemente entram em uma importante cerimônia na vida de todos os birmaneses. Desde os primeiros anos, as crianças birmanesas participam de tarefas diárias e preparam refeições, incluindo pratos oferecidos como oferendas. Em um dos negócios no Lago Inle, as mulheres fazem charutos para os locais. Ao contrário de muitos outros países, são as mulheres que fumam aqui. O que há de errado com você? Eu vou para o meu pai. Eu vou para o meu pai. Eu vou com toda a certeza para o meu pai. Tchau. Tchau. Eu estou indo. Para aí. Para o meu pai. Tchau. Oh, sem energia. Em grandes edifícios de teca, as mulheres intas passam seus dias tecendo chales e sarongs, muitas vezes do amanhecer ao anoitecer. Não faz muito tempo que essas pessoas usavam apenas seus sarongs tradicionais e não estavam familiarizadas com roupas ocidentais. Essas imagens mostram a importância vital e cultural do artesanato na sociedade. A tecelagem, que é uma arte antiga e tradicional, é a principal indústria na região de Inlay, desempenhando um papel crucial na economia local. Meninas jovens, muitas vezes desde tenra idade, trabalham diligentemente em teares tradicionais, tecendo belos tecidos de algodão e seda.
Elas criam uma ampla variedade de cores vibrantes e motivos intricados que refletem a rica herança cultural da região. Além disso, essas jovens artesãs também tecem bolsas de pano coloridas, que são muito apreciadas por sua beleza e utilidade. Os inters também são trabalhadores de prata habilidosos. Usando apenas ferramentas simples do ofício, eles criam objetos de prata de tirar o fôlego. Passando horas em meditação, os Ponges domesticaram gatos que os acompanham. Os gatos foram treinados para pular através de pequenos anéis de metal, e os recém-chegados assistem a uma demonstração. A folha de barril que temos diante de nós é um testemunho fascinante da rica tapeçaria histórica e cultural que envolve a pagoda Phang Duor-U, uma estrutura majestosa que remonta ao século XII. Esta pagoda não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de devoção espiritual e tradição cultural. Foi durante o reinado de um monarca visionário que a decisão foi tomada para que este local sagrado se tornasse o lar de 5 Budas venerados, cada um representando uma faceta distinta da filosofia budista. Desde então, a pagoda tem sido o epicentro de uma procissão anual que ocorre religiosamente todo mês de outubro, atraindo devotos de todas as partes do país. As estátuas douradas, que são o coração da cerimônia, são cuidadosamente retiradas de seus nichos e colocadas na barca real, conhecida como Caraway. Esta embarcação não é apenas um meio de transporte, mas um símbolo de tradição e continuidade, sendo remada por 100 homens, todos eles guardiões dedicados da cerimônia. A procissão é um espetáculo de cores e sons, com milhares de fiéis se reunindo para prestar suas homenagens, fazer suas ofertas e orar a Buda, buscando bênçãos e iluminação. Durante este festival, que é celebrado com grande fervor na noite da lua cheia, uma corrida de pirogas é organizada, adicionando um elemento de competição amigável e celebração comunitária ao evento. A corrida é um testemunho da habilidade e destreza dos participantes, que treinam durante todo o ano para este momento de glória. A pagoda Phang Duor-U, com sua história rica e eventos vibrantes, continua a ser um farol de fé e cultura, atraindo visitantes e devotos que desejam se conectar com suas raízes espirituais e culturais. As corridas finais acontecem na frente de dignitários religiosos e militares, assim como de centenas de vilarejos. Ao longo do percurso de 500 metros, as equipes remam com cerca de 200 remos movidos a pernas pelo fundo do lago. Os vencedores são generosamente recompensados. Não apenas recebem prestígio e estima de toda a população, mas, o mais importante, ganham o reconhecimento eterno de Buda.
A procissão está quase no fim. Os fiéis dão seus últimos agradecimentos a Buda. Suas doações, muitas vezes bastante generosas, contrastam com a grande pobreza do povo birmanês. Mas no budismo, o Theravada, ou atos dignos, são recompensados em uma vida futura. E os birmaneses muitas vezes se preocupam tanto com sua próxima vida quanto com a presente. A cerimônia terminou e a vida continua. Os Budas retornam ao seu santuário e os filhos do Lago Inle para suas aldeias aquáticas. Este é um país de incontáveis monumentos que servem como um lembrete da vida e morte de Siddhartha Gautama, o Buda, e que ilustram seus ensinamentos. Podem haver 1000 maneiras de se despedir deste país, mas a imagem de um pescador lançando sua rede contra o sol poente é, sem dúvida, uma das mais belas. Seja conhecido como Birmânia ou União de Myanmar, este país permaneceu inalterado ao longo dos séculos. Muito obrigado por tudo que você fez por mim. Eu realmente aprecio sua ajuda. Muito obrigado de coração, de verdade.
É difícil dizer se estas montanhas cobertas pela selva fazem parte da Birmânia ou da Tailândia. As fronteiras nem sempre são bem definidas e são frequentemente tão mutáveis quanto os fios de névoa soprados pela vontade dos ventos. Dois poderosos estados, Shan e Karen, compartilham estas terras, que o tempo esqueceu. 60 grupos étnicos diferentes vivem no estado de Karen, que até hoje é conhecido como Kaya. Entre eles, os Karens brancos, e mais especificamente, os Padaun, com suas mulheres de pescoço de girafa, estão entre os grupos mais distintos. Originários da região de Loiko, a oeste do rio Salween, os Padawans migraram pouco a pouco para as montanhas próximas no território tailandês. A população não birmanesa da área, que historicamente tem algumas ligações para o transporte agrícola, aqui em um dos países mais produtivos do Sudeste Asiático, a Birmânia já exportava 3 milhões de toneladas de arroz por ano para países ao redor do mundo. Hoje, eles exportam apenas de 300 a 500 toneladas deste precioso cereal por ano. Os mercados locais, como o de Miankaba, a sudoeste de Pagan, mudaram pouco ao longo dos séculos. Esta vila é construída na sombra fresca de um pomar de palmeiras, cabras, carroças puxadas por gado, caminhões, bicicletas e pessoas circulam pelas ruas. A atmosfera lembra o campo indiano, que fica longe a oeste. As mulheres e crianças usam tanaka nas bochechas. Este pó, à base de raiz, é aplicado no rosto com uma folha e serve tanto como produto de beleza quanto como proteção contra o sol. Birmaneses de todas as idades apreciam muito os cheruts, o famoso charuto aromatizado feito de ervas perfumadas, tabaco e melaço, enrolados juntos em uma grande folha de milho. Desempenhando um papel vital no país, o rio Irrawaddy é navegável por 1.700 quilômetros. O lodo que transporta das poderosas Himalaias estende seu delta em 50 a 100 metros a cada ano neste país, Mianmar. Desde 1989, tornou-se a União de Mianmar, mas a imagem mais exótica evocada pelo nome Birmânia ainda persiste. Este país, com cerca de 676 mil quilômetros quadrados, é uma ligação entre os mundos indiano e do Sudeste Asiático. Aninhado entre a China ao norte e Laos e Tailândia a leste, sua cultura é imensamente rica. Esta antiga colônia britânica, que ganhou independência em 1948, abriu suas fronteiras e hoje permite que mais visitantes do que nunca venham descobrir seu fascinante patrimônio histórico. A população do país é quase exclusivamente budista e é virtualmente impossível contar o número de monumentos religiosos que foram construídos ao longo do país ao longo dos séculos. Por volta do ano 1000, Pagan, a capital do primeiro império birmanês, foi construída na margem oriental do rio Irrawaddy, no centro da Birmânia. Durante este período, cerca de 5.000 monumentos sagrados estavam espalhados por uma área de apenas 42 quilômetros quadrados. 7 séculos atrás, a região era habitada por uma população de 500 mil pessoas seculares e monásticas. Em 1287, as tropas mongóis de Kublai Khan demoliram a cidade, pondo fim ao primeiro império birmanês e anunciando o declínio de Pagan. Desde então, Pagan caiu em ruínas. Terremotos e inundações destruíram 4/5 de todos os templos e pagodes, deixando apenas pilhas de tijolos espalhadas. Alguns templos remanescentes ainda se destacam por sua majestade. O governo de Rangoon recorreu ao mato para defender sua independência, sendo visto com certo desdém pelos birmaneses. Hoje, há apenas algumas centenas de mulheres de pescoço longo que continuam a usar os grandes anéis de latão brilhante. As espirais de metal são um símbolo de beleza, e um único anel é colocado ao redor do pescoço de uma menina quando ela tem 5 anos. Anéis adicionais são adicionados a cada 3 anos, e quando as meninas atingem a idade adulta, muitas carregam 10 quilos, ou 22 libras, de anéis.
Se você adicionar as pulseiras, que nunca são removidas, e os anéis de bronze, que são usados ao redor da cintura e das pernas, o peso dos anéis pode facilmente chegar a 20 quilos, ou 44 libras, que as mulheres Padawan usam dia e noite. É impossível para essas mulheres removerem os anéis ao redor de seus pescoços. Os músculos do pescoço delas atrofiaram-se a tal ponto que, sem o suporte do anel, as mulheres não conseguiriam manter a cabeça ereta e sufocariam. De acordo com a lenda, o maravilhoso país de Mianmar foi criado por bons espíritos. Os britânicos mais tarde o nomearam arquitetura. Cada um é único à sua maneira. Tat Bin Nu, o Templo da Ciência Universal, se ergue acima da planície, a 61 metros, 200 pés de altura. A altamente venerada Pagoda Ananda abriga 4 Budas dourados, que recebem ofertas diárias dos fiéis. Arqueólogos birmaneses e europeus não começaram a explorar este local conscientemente até a virada do século. O que descobriram foi um dos edifícios religiosos mais espetaculares já construídos pelo homem. Em seu santuário, os Budas parecem indiferentes aos séculos que passam, enquanto mantêm calmamente a chama da esperança acesa. Cada templo possui magníficas esculturas ou pinturas em paredes e tetos de precioso teca. Dama Yanji é outra maravilha construída no século XII na planície de Pagan. Construída sem a ajuda de plantas ou projetos, a arquitetura desta catedral de tijolos é semelhante à dos templos maias na distante América Central. 90% da população da Birmânia pratica o budismo, que foi declarado a religião oficial já no século XI. A leste de Pagan, na pequena vila de Minantu, vive um monge que mora como eremita em uma caverna há décadas. Ao longo de seus 60 e poucos anos de meditação, este asceta pode contar nos dedos o número de contatos que teve com o mundo exterior. As estradas transportam numerosos caminhões e ônibus, sobrecarregados de passageiros e abarrotados de mercadorias de todos os tipos. Embora essas estradas estejam frequentemente em péssimas condições, são vitais para a vida do asceta.